firmes aqui, hein? Tá, já tá... Vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos. Percursos 11 e 12. Nós fizemos até o 4. Vamos lá, gente, concentrando aí. Bora? Nós fizemos até o 4. Vamos aqui, ó, a partir do 5, tá? Descreva. Então, o verbo de comando aqui é descrever. Descrever é falar sobre, né? A distribuição da rede ferroviária brasileira em meados do século XX e século XXI. Não é a questão, mas quando a gente fala sobre as ferrovias, né, que começaram a ser construídas e implementadas no Brasil na segunda metade do século XIX, elas tiveram, né, uma função econômica e social fundamental naquele período do Segundo Reinado, muito relacionada à questão do principal produto da economia brasileira, naquele momento, que era o café. Então, as ferrovias vão cumprir um papel fundamental de facilitar o escoamento de café produzido no interior, sobretudo no Sudeste, com destaque aí para a região, né, do Vale do Paraíba, no primeiro momento, que pega trechos aí do Rio de Janeiro, também de São Paulo. Mais tarde, né, o café se expande para o oeste paulista, para porções do estado do Paraná, mas criando, né, favorecendo o escoamento até a chegada aos portos, né? Obviamente que você também tem um transporte de mercadorias, de pessoas, né? Começa um novo dinamismo. Então, a ferrovia era vista como moderno na época, né? Ligada à chamada Terceira Revolução Industrial, as ferrovias a vapor, tudo bem? Só que a questão está falando, né, ao longo do século XX e do século XXI. Lembrem-se que ao longo do século XX, a partir do modelo de industrialização adotado no Brasil, a partir do modelo urbano industrial, nós tivemos como política pública a prioridade do rodoviarismo. Então, o rodoviarismo passa a ser visto como moderno para aquela fase do capitalismo, né? Então, a lógica das rodovias, né, comparada às ferrovias, trazia um ar de modernidade, aquilo que o capitalismo queria representar de moderno, de individualista, de liberdade, né? Ao mesmo tempo favorecendo as grandes empresas. Por outro lado, a gente vai perceber no comparativo com as ferrovias que as rodovias eram mais rápidas, né? E mais baratas de serem construídas do que as ferrovias. Então, passa-se a adotar essa política por vários motivos, né? Utilizando rodovias para integrar um território que é gigante. Obviamente, a médio e longo prazo, o custo de manutenção das rodovias é elevadíssimo. A relação entre combustível que se gasta e a capacidade de carga que se transporta é algo muito ruim quando a gente compara a capacidade das hidrovias, quando a gente compara a capacidade das ferrovias, né? Então, o Brasil, ele paga até hoje muito caro em termos econômicos, né? Que encarece a produção, o escoamento, o transporte de produções no campo brasileiro, bem como as grandes problemáticas ambientais ligadas à queima de combustíveis fósseis, bem como, né, a grande dependência externa em termos de derivados do petróleo, né? O Brasil passa a criar uma grande produção de petróleo, né, um destaque muito grande no início do século XXI, mas a capacidade de refino brasileira não acompanha a capacidade de produção. Então, nós tivemos, né, durante anos, né, a exportação do petróleo bruto e a compra do petróleo refinado, ou seja, dos derivados do petróleo. E hoje nós temos uma política de grande valorização do externo e de pouca valorização do interno, inclusive privatizando, né, áreas estratégicas, inclusive energéticas. Mas, fazendo essa ponte com capítulos que nós vimos anteriormente, de indústria, de agricultura, né, de construção do espaço geográfico brasileiro, a gente volta para a questão. Descreva a distribuição da rede ferroviária brasileira em meados do século XX e XXI. Gente, essa distribuição é igualitária? Hein? A presença de ferrovias se dá em todos os territórios brasileiros? Em todas as regiões brasileiras de forma homogênea? Não. Né? Então, o primeiro detalhe que vocês precisam saber é uma rede, né, que não é homogênea, não é bem distribuída entre as regiões, ela é muito concentrada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero que vocês entendam, que essa rede de ferrovias, ela não liga todos os territórios do Brasil. Ou seja, né, ela não tem, né, um processo de conexão. Muita verba. Oi? Até porque custaria muita verba. Mas assim, isso é investimento, não é?
a questão da lógica de transporte intermodal, né, de favorecimento de outras modais de transporte, construção não somente de áreas de transporte, mas também de armazenagem, são investimentos fundamentais para trazerem benefícios econômicos, sociais e ambientais para o Brasil, né? Beleza? Então, esses dois são os dois primeiros pontos que eu queria discutir com vocês. É uma rede concentrada, é uma rede que não integra todo o território. Ponto. Agora a gente vai continuar, né, descrevendo, falando um pouquinho sobre as ferrovias. O que acontece? Quando a gente fala de ferrovias no século XX, né, sobretudo nas últimas décadas, quando o Brasil passa a explorar minérios na região norte a partir da ditadura militar, quando o Brasil transfere a sua capital durante o Juscelino Kubitschek para Brasília, quando o Brasil passa a ter uma política, né, de integração regional mais efetiva, com doação de terras, com preços baixos, né, da terra muito barata, que atraiu empresários do campo, sobretudo, né, sulistas, que passaram a comprar imensidões de terras no Centro-Oeste. Você tem todo um estímulo, né, por parte do governo que avança, entre outros aspectos, a fronteira agropecuária. Então, junta as atividades agropecuárias mais as atividades de mineração no norte, isso aumenta a necessidade de ferrovias para transportar essas mercadorias, né? Lembre-se que o Brasil é um dos países que mais produzem produtos, né, como grãos. O Brasil é o maior exportador de carne, o Brasil é o maior exportador de soja, é o segundo maior produtor, né? O Brasil tem uma exportação mineral muito grande, certo? Então você tem essa necessidade. Assim, puxa, saindo um pouquinho da questão da necessidade de resposta, essas ferrovias, muitas vezes, elas serão construídas em áreas irregulares, ou seja, cortando reservas ambientais, cortando reservas indígenas, né? Cortando áreas de reservas extrativistas. Isso gera muita, né? Não somente preocupações ambientais, mas também sociais, né? Gera conflitos, gera mortes, né? Só uma observação que vocês sabem que eu gosto de fazer, aproveitando a questão. Tudo bem? Beleza? Então você vai entender o seguinte, que cresce o agronegócio no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, né, que já vinha se avolumando desde os anos 70, né, cada vez mais integrando mais territórios, beleza? E com a necessidade de escoamento dessa produção, principalmente para abastecer outras regiões internas ao Brasil, mas também para levar essa produção primária também para os portos, né, voltados à exportação. Por exemplo, a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. E o que a China compra do Brasil? Compra o quê? Soja, para alimentar, né, seus animais, como, por exemplo, seus milhões de porcos, né, para alimentação. Então, assim, serve para alimentação animal, os minérios de ferro, né? Beleza? É o que o Brasil tem. Tá tranquilo? Certo? Certo. Beleza? Então, assim, essa preocupação em você construir ferrovias, né, em regiões mais interioranas, ela é muito recente, tá? Ela é muito recente. Tá bom, gente? A 5 tá tranquilo? Podemos ir para 6? Sim. Então, vamos lá. O Brasil possui cerca de 22 mil quilômetros de extensão de hidrovias navegáveis. Resumindo, o Brasil tira onda, tá? Desse total, cerca de 80%, ou 17,6 mil quilômetros, localiza na região hidrográfica da Amazônia. A bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo, inclusive com grande presença de rios de planície, né, que favorece a navegação. Por que essa região apresenta a maior extensão de rios navegáveis? Assim, também de novo, mais curiosidade. Os rios amazônicos, né, somente os de grande extensão que você consegue numa visualização aérea, né, visualizá-los. Por quê? Os rios de menor, né, de menor proporção, eles são inclusive encobertos pela vegetação, né, onde você tem vegetação de uma margem tocando a vegetação de outra margem. Esses rios de menor porte, alguns deles são chamados de igarapés, que significa rios de canoa. Então, a presença desses rios é fundamental em termos históricos para
a movimentação, a circulação, né, de pessoas, de mercadorias na região norte, certo? É fundamental isso, é uma questão histórica, né? É uma questão histórica. Mas vamos voltar aqui para a questão, tá? Por quê? Cadê? O Brasil cadê? Por que essa região, no caso a região norte, né, apresenta maior extensão de rios navegáveis, né? Então, o que acontece? Primeiro, quando a gente fala de navegação, são rios onde você tem que ter, né, uma predominância de territórios aplainados, né, de menor desnível, né, de maior regularidade. É diferente quando você pensa em potencial hidrelétrico, onde você precisa de grandes quedas naturais. Tudo bem? Beleza? Certo? Que essas quedas naturais, né, que podem ser obstáculos para a navegação, elas são muito importantes para a produção de energia elétrica. Tá legal? Certo? Então, por exemplo, quando você pega ali a bacia do Paraná, que pega ali aquelas bacias secundárias, a bacia do Uruguai, do Paraguai, né, e do Paraná, que engloba a bacia Platina, são rios onde você tem bastante queda d'água, né? Então, ali onde você tem a maior concentração de barragens, inclusive desabrigados pelas barragens, né? Mas quando a gente fala da região norte, predominam-se rios de planície, que vão diminuir a presença, né? Que vão ter menor presença de obstáculos à navegação, né? Como quedas d'água. Tudo bem? Beleza? Aí, nesses rios, né, que tem bastante irregularidade devido ao terreno, devido às características do relevo, para eles se tornarem navegáveis, eles precisam de obras, eles precisam de adequações, como, por exemplo, a construção de eclusas, tá? Para criar, né, condições de nivelamento e para navegação. Tudo bem? Show, show, show? Show? Show, show, show. E o Brasil explora Show. muito pouco nesse potencial de rios navegáveis, né, que poderiam trazer vantagens bem significativas para o país. Tá bom? Vamos para 7? Vamos para 7? Olha 7, ó, o que é transporte intermodal? Eu já até respondi, né, ao longo das outras questões. É uma das grandes, ou pelo menos deveria ser, e não é, né? Uma das grandes prioridades das políticas públicas, das políticas governamentais, né? Um grande estímulo, sobretudo, para o setor, para a esfera federal. Tranquilo? De integrar, né? De intensificar, de favorecer, de financiar a ampliação do transporte intermodal. O que é o transporte intermodal? É aquele, né, que é realizado por mais de uma modalidade de transporte, né? Então, você tem a combinação entre vários tipos de transporte, tá legal? Então, você integra, por exemplo, trechos, né, com rodovias, trechos com ferrovias, trechos, né, com hidrovias, tá? Então, você está criando essas intermodalidades de transporte. Então, por exemplo, você vai ter ali o transporte de cabotagem, que é o transporte, né, marítimo, seguindo ali o litoral do país, certo? Que podem ser, em parte, substitutos das grandes BRs, né, que cortam o Brasil de sul a norte, certo? Que o transporte marítimo tem, né, uma economia de praticamente 15 vezes em relação ao rodoviário, que poderia integrar rodovias por suas vezes integradas às áreas de ferrovias, né? E também, obviamente, também entra, né, gasodutos, oleodutos, né? Mas que no Brasil tem um menor destaque, né? Um destaque mais concentrado, por exemplo, nos gasodutos que saem da Bolívia, vão até São Paulo, de São Paulo se ramificam para outras áreas, né, do Sudeste, para outras áreas do Sul, para mais áreas do Sul do território. Também temos bastante presença, né, no litoral Nordeste, né? Mas também poderiam ser citadas aí. Então, resumindo, né, quando a gente fala de transporte intermodal, né, é aquele que combina, né, várias modalidades de transporte, né, como rodoviário, ferroviário, aquaviário. Tudo bem? Show? Show. Tá? Aí, gente, só para não perder aqui, olha como que nós já começamos, já introduzimos aqui a questão número 8 também. Dá uma olhada aqui, por favor.
Verbo de comando, explique a diferença entre navegação a longo curso, cabotagem ou costeira. Eu acabei de citar para vocês o transporte de cabotagem, né? Então, quando a gente fala, né, desses três tipos de navegação hidroviária, né, a gente está se referindo basicamente à diferença de interligação entre os portos marítimos. Tranquilo? Quando a gente fala de navegação a longo curso, a gente está dizendo que é uma navegação que é realizada entre portos marítimos de países diferentes. Tudo bem? Então, por exemplo, né, quando a gente vai lá na internet, compra um produto, né, de sites, né, de grandes sites como, por exemplo, os chineses, certo? Eles chegam no Brasil, em maior parte, né, destacadamente em maior parte, através de containers que são transportados em navios. Isso caracteriza uma navegação a longo curso, ou seja, que é realizada entre portos marítimos de países diferentes. Quando a gente fala de navegação de cabotagem, né, ou costeira, a gente está se referindo, né, a uma navegação de porções do mesmo território. Ou seja, né, a gente está falando, né, que é uma navegação que é realizada de um porto marítimo ao outro do mesmo país. Tá legal? Então, a longo curso, você está falando de território, de portos, né, de países diferentes. Quando a gente fala de cabotagem ou costeira, a gente está falando de portos do mesmo país. Tá claro para vocês? Show? Show! Beleza. Nenhuma dúvida?